Ontem eu estava olhando os vídeos na Cos TV e aí no banner principal tem um vídeo do canal do Sinistro. Para quem não conhece o canal do Sinistro, ele faz vídeos sobre coisas paranormais, eu acho, ou sobrenaturais, melhor dizendo. E, enfim, o canal dele é muito bem feito, muito bem editado, muito bem narrado. Ele faz um trabalho bem profissional mesmo, né, nos vídeos dele. Então, se você estiver vendo o vídeo aqui, Sinistro, eu acho que você não vai ver, mas se acaso você vê, eu dou os parabéns pra você pelo seu trabalho. É muito bem feito, né? Mas enfim, eu acho assim. Houve uma época que eu gostava bastante de vídeos desse tipo assim, quando eu era mais novo. Por exemplo, eu assistia muitos filmes de terror e não sei porque, eu acho que eu tinha um parafuso a menos na cabeça. Hoje eu acho que eu tenho uns dois ainda, a menos. Mas enfim. E aí eu me recordei de umas situações que eu já vivi na vida, assim, que seriam consideradas, né, também sobrenaturais. Mas eu já vou deixando bem claro já desde o início que eu não acredito, assim, em nada sobrenatural. Eu não acredito em fantasmas, espíritos e sei lá o que mais. Respeito quem acredita, mas eu acho assim que pra mim não existe. Eu acho que sempre essas coisas têm uma explicação lógica e sei lá. Eu acredito que o mundo ele é bem material mesmo. Bom, eu acredito em Deus e acredito em uma vida após essa, né? Tudo isso eu acredito. Mas neste mundo aqui eu acredito que é só material mesmo. Enfim. Então, aí como eu disse, eu estava me recordando de umas situações que eu passei assim estranhas, né? E vou começar contando uma aqui que é assim, certa vez eu estava na casa da minha irmã, acho que eu vim embora era umas 10 horas, 10 e meia da noite. E eu tava vindo de moto, né? Acho que era uma quarta ou quinta-feira à noite. E pra vir pra casa aqui, né, pra minha casa, da casa dela, eu acessei uma avenida lá, não é uma avenida, é uma marginal, né, que quase corta a cidade inteira aqui onde eu moro. E pra acessar o bairro aqui onde eu moro, aí tem a entrada aqui é tipo um S, sabe, assim, ela faz duas curvas, né, bem assim, formando um S mesmo, daí já termina na rua onde eu moro. E é bem subida mesmo, sabe? E aí eu tava vindo, aí eu acessei ali, né? E ali, a hora que termina assim o S ali pra vir pra, na rua que eu moro, tem um terreno bem grande vazio lá, abandonado, com umas árvores bem grandes. E ali é bem escuro à noite. Bom, pelo menos era, né? Faz um tempo que eu nem passo ali à noite. E a hora que eu acessei ali esse S, tava terminando ele ali, aí eu vi tipo um cachorro, acho que Doberman que fala, né? Ou é Rottweiler, agora eu não lembro. Bom, a hora que eu tava terminando esse S assim, eu vi o cachorro vindo assim, né? Ele entrou bem na frente da moto. E bem na hora assim, nossa, eu freiei a moto com tudo, né? E ele sumiu. Cara, assim, num piscar de olhos o cachorro sumiu. Sei lá, foi muito estranho. Ainda bem que não vinha nenhum carro atrás, nenhuma moto, nenhum caminhão, nada. Senão poderia ter provocado um acidente, né? Mas, cara, foi muito estranho. Foi, sei lá, não sei explicar direito, mas foi muito rápido. Mas então, aí continuando, subi, beleza, aí, né, eu acessei a rua da minha casa ali, continuei andando de moto, né, subindo pra vir pra casa à noite. E a rua ali era escura, né, rua de casa ali nesse começo ali, até na esquina de baixo de casa era escuro, né, a iluminação era bem ruim aqui, né. E aí subindo, acho que uns 300 metros acima, mais ou menos ali, na esquina de baixo de casa, sempre eu passava ali à noite, assim, ou de dia às vezes, tinha um conhecido ali que ficava ali sentado na frente da casa dele ali, né. Assim, não tinha muita amizade com ele assim, mas eu passava e cumprimentava ele, às vezes eu conversava, né? E ele é mais amigo dos meus irmãos do que meu, né? Na verdade, nem é amigo dos meus irmãos também, é conhecido, né? Enfim. E aí eu subindo ali, aí devagar de moto, né? Que eu tava ainda meio sem entender o que aconteceu. E aí eu de longe eu vi, assim, alguém sentado ali na frente da casa dele, achei que era ele, né? E aí eu subindo devagar de moto, eu vi que ele levantou, foi andando, caminhando em direção da rua. E aí aconteceu mais ou menos a mesma coisa que o cachorro, né?
hora que eu tava chegando assim perto, ele meio que veio assim em direção da moto, entrou na frente da moto. Aí aconteceu a mesma coisa, eu freiei a moto, a hora que eu freiei, cara, no piscar de olhos desapareceu. Assim, eu não sei explicar. Assim, aí eu sei que até que eu lembro que eu cheguei em casa, né, guardei a moto, tudo. Aí eu entrei, liguei o computador. Aí eu vi que tinha uma pessoa que eu conhecia no Facebook, comecei a conversar, expliquei, né, o que aconteceu, né, achei muito estranho, né, meu? Até porque eu não acredito nessas coisas. E mesmo acontecendo comigo, e eu sei que aconteceu mais ou menos isso. Então, tá, assim, agora pensando com mais calma, assim, né? Não agora, né? Depois de um tempo pensando com mais calma, eu acho que a explicação é que, bom, naquela época eu trabalhava muito, eu estudava à noite e acho que eu tava muito cansado e já era tarde da noite. Eu acho que, sei lá, eu tava cansado e acho que minha mente pregou peças em mim, né? Tanto do cachorro como desse rapaz aí. E que nem, como eu sempre passava ali e via ele ali, e cumprimentava ele, eu acho que, sei lá, sabe, minha mente imaginou alguém ali, sei lá, e alguém andando na rua. E do cachorro, sei lá, aquele começo lá ele é muito escuro, né? Era muito escuro mesmo. Então, sei lá, pode ser que, mais uma vez, é minha mente pregando peças, né? Essa é a explicação que eu encontro. Bom, enfim, aí uma outra vez que aconteceu alguma coisa assim muito estranha foi aqui onde eu moro, assim, tem a casa que a gente mora e tem uma casa de fundo que a gente aluga, né? E para acessar essa casa de fundo, você tem que vir pela frente da casa, tem um portão, né, na lateral, e é um corredor, tem uns 20 metros mais, eu acho, sei lá, e termina na casa lá. E a pessoa que morou anteriormente, ela saiu, ela desenhou um monte de símbolos esquisitos na parede lá do quarto. E o quarto lá era grande, né? É grande ainda, né? E era um monte de símbolo esquisito, eu nem sei o que era aqueles símbolos lá estranhos. E a parede era branca e a pessoa desenhou tudo em preto, né? Então, você sabe, não tinha como tirar aquilo. Eu tentei lixar um pouquinho lá, mas eu vi que já não ia sair, então eu tive que raspar mesmo, né? Aí eu peguei uma espátula pra raspar, tive que arrancar a tinta inteira da parede, daquela parede lá, né? E eu trabalhava durante o dia e deixava pra fazer isso à noite, né? Raspando lá que não. Olha, fiquei uns 3 dias ali, não foi fácil não. Tive que raspar toda a parede mesmo. Mas enfim. E aí eu ia lá com o celular, deixava o celular lá tocando música e ficava lá raspando lá à noite, até umas 10 horas da noite. E formou aquele monte de sujeira no chão, né? Porque desplacava a tinta, né? E assim, eu pisava ali, até afundava meu pé, assim, né? Nas cascas de tinta que ficou no chão, né? E aí um dia, acho que era umas 9h30, 10 horas já da noite, eu raspando ali, né? Aí de repente, cara, senti uma sensação estranha, cara. Aí do nada, havia como se alguma coisa tivesse passado em cima do meu pé. Aí fiquei com medo, pensei que era um escorpião, um rato, sei lá, né? E aí eu olhei assim, nada, né? E aí eu, muito esperto, peguei e enfiei mais o pé ainda no meio daquelas tintas, daquela sujeira do chão. E, cara, foi muito esquisito, cara. É tipo uma sombra de uma serpente, assim, enrolou no meu pé, assim, cara. E, mano, eu assustei. Eu assustei bastante. E, e aí eu peguei, né? Fiquei meio assim, né? Deixa eu fechar tudo aqui e vou embora pra casa, né? Deixa eu terminar por hoje, né? Aí, sabe quando você, assim, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas quando você tá andando assim na rua, você vai na casa de alguém, tem tipo um cachorro bem grande. E você olha nele, você vê que ele tá, sabe, com raiva de você, sei lá, ele quer atacar você. E só tá esperando uma brecha ali. E aí, tipo, você vira de costas, assim, sai andando, mas você sai, assim, com aquela sensação de que você vai... que ele vai te atacar a qualquer momento. E fica, sabe, aquele clima tenso, assim, né? Meio pesado, né? Então, e a hora que eu fechei a casa, que eu, né, apaguei as luzes lá pra vir pra casa minha aqui, esse corredor que eu falei que tem uns 20 metros ou mais, eu acho, ele é bem escuro, não tem iluminação. Isso, a hora que eu fechei, assim, que eu vim andando, nossa, cara, parecia que tinha um cachorro desses, assim, grandão atrás de mim, querendo me atacar, sabe? É uma sensação muito esquisita, mano. Eu não sei explicar.
Eu sei que olha, esses 20 metros mais ou menos aí do corredor, aí demorou uma eternidade pra mim andar, chegar até lá na frente. Eu sei que, aí eu contei, né, contei pra minha mãe aqui, contei até pra um amigo meu, tudo, né. Amigo assim, modo de falar, conhecido, né. E contei pra umas pessoas. Aí minha mãe chamou um pastor pra vir na casa, pra benzer a casa. Acho que é benzer, não sei o que eles fazem, né. E sei que achei muito. Aí o pastor viu os símbolos lá, uns símbolos que tinha um chifre lá esquisito lá e. Sei lá, enfim. Mas mais uma vez, eu não acredito nisso. Como eu disse, a minha explicação lógica pra isso eu acho que é. Mais uma vez, eu trabalhava o dia inteiro e tava fazendo isso à noite. Eu acho que eu tava cansado e. Sei lá, eu imaginei alguma coisa ali. E aí acho que por eu ter me assustado, eu acho que eu fiquei, sabe? Eu mesmo, a minha mente, ela imaginou coisas e me deixou assim, um pouco assustado. Acho que é porque eu assisti muitos filmes de terror quando eu era, né, criança e adolescente. Como eu disse, acho que eu tinha um parafuso a menos na cabeça, então aí eu fiquei assustado com essas coisas, né? E, bom, assim, eu assisti muitos filmes, mas eu sempre soube separar que, sabe, pra mim é ficção, lá nada é real. Todos os filmes que eu já assisti na minha vida, eu nunca, sabe, levei assim a sério nesse ponto de achar que, sabe, existe essas coisas. Pra mim é sempre era ficção, né? Nunca eu levei a sério assim. Mas eu gostava, não sei por quê. E eu lembro assim também quando eu era muito pequeno, criança, na verdade não só quando eu era criança, né? Até depois na adolescência, na fase adulta, eu sofri muito com paralisia do sono. Eu não sei pra quem não conhece, cara, paralisia do sono é uma coisa, cara, é ruim demais, meu. Porque tipo assim, você tá dormindo, você acorda, sei lá, você abre os olhos, você vê que está ali no seu quarto, só que você não consegue se mexer. Demora pra você conseguir voltar a se mexer. Às vezes é mais rápido, às vezes é mais demorado. E eu sofria muito com isso quando eu era criança, na adolescência, no final da minha adolescência ali também eu sofri muito com isso aí. E, enfim, e quando eu era criança, o quarto que eu dormia, ficava com a porta aberta e dava pra ver uma parede inteira assim da sala ali, né? E cara, às vezes quando eu acordava assim, não só quando eu tinha paralisia do sono, mas quando eu acordava à noite assim, eu via aquela parede, via umas sombras assim passando na parede, cara. Mano, às vezes eu nem... Sabe quando você acorda com vontade no banheiro, mas você fala, ah, não, deixa, esperar o dia amanhecer pra mim. Quantas vezes, cara, eu fiz isso. Mano, olha, eu me assustava. Mas pra mim também tem uma explicação. Que, assim, aquela parede da sala ali, que eu via, ela é a parede que ficava de frente com a porta da frente, né? Oposta, né? A porta da frente. E a porta da frente de casa, ela é de vidro. E o portão de casa é de grade. E como passa muito carro, muita moto aqui na rua de casa, aqui, e tem o bar, tudo, né? E tem, então acho que a própria iluminação dos carros, das motos passava e fazia sombras, né, estranhas na parede lá e eu via e eu acho que quando eu era criança eu não entendia muito bem, então eu ficava com medo. Mas eu acho que não é real. Claro, eu acho que não tenho certeza, essas coisas não são reais. Enfim, e, e por último, cara, uma coisa muito estranha que aconteceu e acho que faz o que, 1 ano ou 2 anos. Eu tava dormindo, né? E eu tinha o costume de dormir e colocar uma cadeira assim do lado da minha cama e deixar o celular ali, né? Pra ouvir músicas à noite. Eu gostava de ouvir enquanto eu dormia, né? E... Mas daí eu já não tava mais fazendo isso, né? Só que a cadeira ficou ali, eu deixei ela ali. E aí aconteceu, né? Desse dia eu ter paralisia do sono de novo. Eu acordei e, cara, não conseguia mexer nada. Só que eu nem tava assustado nada, porque eu já tava acostumado já que, né? Já sabia como que era, que demora pra voltar, né? Só que aí, cara, de repente eu vi um vulto vindo assim, entrando no meu quarto. Eu até achei estranho, né? Achei que era minha mãe, sei lá. E de repente sentou na cadeira ali, né? Eu não conseguia ver quem era, né? Mas eu não fiquei com medo, né? Sei lá. Só que de repente, cara, esse vulto ele veio assim pra cima de mim, parecia que queria tentar me sufocar, entende? E, mano, esse dia foi difícil. Mas assim, como eu disse, né, pra mim, assim, tem uma explicação lógica, né? Eu acho que como eu acordei, eu vi que eu tava com paralisia do sono, e eu não me assustei nada, eu acho que pode ser que eu tenha voltado a dormir, né? Só que, sei lá, no meu subconsciente, eu acho que eu fiquei assustado, ou sei lá. E aí eu acho que eu sonhei com isso, entende? E aí eu acho que por eu ter tido a paralisia do sono, acho que
sei lá, falta um pouco de ar, sufocou um pouco, por isso aí no meu sonho, sabe, eu sonhei aquela mensagem pra você: "Desperta aí que você tá tendo um problema", entende? E aí eu acordei, né, sei lá, acho que foi isso. Mas enfim, assim, eu tô contando só porque eu acho engraçado, sabe? Hoje eu acho engraçado, né, no dia, quando aconteceu, eu fiquei assustado, assim. Mas eu tô contando também porque, né, eu vi o canal do Sinistro, eu acho que aí eu lembrei dessas coisas e que eu já contei pra outras pessoas também, né? E eu lembro que já ter ouvido muitas dessas histórias assim, eu até gostava de ouvir, né, como eu disse. Mas eu assim nunca acreditei, né? Mais uma vez, assim, não acho que a pessoa tá mentindo, entendeu? Eu acho que, como eu disse, a nossa mente ela prega peças na gente. Então, às vezes quando você vê coisas assim, sabe, imagina, até ouve, na verdade é sua mente, por algum motivo, ela, sabe, tá fazendo você achar que aquilo é real. Mas eu acho que eu, mais uma vez, eu não acredito nessas coisas, né? E, sei lá, mais uma vez também, respeito quem acredita, tá tudo bem, né? Quem acredita em fantasmas, espíritos e essas coisas, né? E, mas eu acho que sempre tem uma explicação lógica pra isso. Mas também tem aquilo, né? Se um dia alguém falar pra mim, ah, já que você não acredita, entra naquela casa e passa a noite sozinho naquela casa mal assombrada lá e fica lá então, já que você não acredita, né? Bom, eu não acredito, mas, sabe, não precisa me provar também que não é real. Eu não faria uma coisa dessa também, não, pra provar que não é real, né? Deixa pra lá, né? Deixa pro pessoal que gosta mais dessas coisas, né? Bom, enfim. Só tô contando mais a título de curiosidade mesmo e porque eu vi o canal do Sinistro e eu achei bem legal o vídeo que ele fez, muito bem trabalhado, muito bem feito. E é isso. Bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado e até uma próxima, se Deus quiser.